Nós vamos então à palavra de Deus. Você abre a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Desligue seu celular antes para não perturbar, porque agora nós entramos aqui no espírito da palavra, da mensagem desta noite. Vamos gravar no nosso telão o tema desta noite: como sobreviver a uma crise e sair vitorioso. É isto que Deus tem para você: sobrevivência e vitória. Sobrevivência e vitória. Aleluia. Diz a palavra do Senhor em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 10. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar, para trabalhar na carne. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que esta palavra abale as estruturas de todas as áreas da sua vida e seja a bênção no dia de hoje que você precisa. Oremos a Deus. Senhor Jesus maravilhoso, Deus todo-poderoso, conselheiro, forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, Rei de reis, Senhor de senhores, excelso, soberano, majestoso. Oh Deus, Deus surpreendente, Deus imprevisível, Deus grande, Deus forte. Nós aqui nos encontramos por Tua vontade soberana, Senhor. E nesta noite, o Senhor vai falar, já está falando e vai manifestar, oh Deus, sobrevivência no meio das crises para o Teu povo. E mais do que sobrevivência, vitória, porque esta é a marca de Jesus Cristo na nossa vida. Por isso nos abrimos para receber a Tua palavra, mas também a manifestação do Teu Espírito Santo, que vem nos convencer da verdade, da justiça, juízo e também da nossa herança. Nos abrimos para o melhor. Surpreende-nos, Pai, neste dia, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia! Meus irmãos amados, ovelhas preciosas do rebanho de Cristo, reino e sacerdócio, ministros de uma nova aliança, não mais da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Aqueles que vivem um novo pacto de melhores e superiores promessas, os justos que aqui se reúnem e que aprendem, e já aprenderam a viver por fé. Nós vamos começar hoje, porque o tema é como sobreviver a uma crise e sair vitorioso. Vamos começar por entender o que é uma crise. Crise é uma alteração repentina no curso de uma situação. É como uma coisa que estivesse lá no alto, estável, e de repente despencasse, sem nós estarmos preparados para aquilo. É como uma pessoa que vive uma situação financeira, por exemplo, tranquila, os seus negócios vão bem,
as suas contas estão pagas em dia, e de repente, algo acontece na sua vida financeira que tumultua tudo, e as contas não conseguem mais estar na estabilidade, serem pagas, os negócios passam a não ir mais tão bem, começa a haver uma queda na produtividade, começa a haver problemas, cobranças, começa a haver aquela correria em busca de soluções, e tudo parece caminhar para a dificuldade cada vez crescente. Crise é uma fase difícil, em que humanamente uma solução é inviável. Humanamente a solução é impossível. Uma crise também é um momento da vida em que a área afetada parece que foge do nosso controle. Aquela área que está em crise, nós não temos controle. Parece que aquilo ficou doida, aquela área ficou maluca, nós não sabemos o que fazer. Crise também pode ser definida como um problema que chega a gerar angústia, ansiedade, insônia e muito medo. Crises são adversidades que nos sobrevêm mesmo sem nós termos feito nada de mal. Crise é uma turbulência que parece que vai nos destruir de vez. Numa crise, normalmente, as pessoas não sabem o que fazer e não sabem como agir. Mas, graças a Deus por esta noite. Porque você está entendendo o que é uma crise e talvez muitos aqui estejam se identificando como alguém no meio de uma crise. Mas Deus lhe trouxe aqui, graças a Deus por esta noite bendita. Ouça, não importa o tamanho, o grau, o nível que está a sua situação crítica. Você vai sobreviver e você vai sair vitorioso desta situação. Nós nos agarramos à palavra que está em 1 de Pedro 5, 6 e 7, que diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Abra-se agora para Deus, submeta-se à vontade de Deus, submeta-se à voz de Deus, aos princípios de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vai chegar um tempo perfeito e oportuno. E neste tempo, para que Ele vos exalte. 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, acalme o seu coração. Ouça a palavra nesta noite. Há uma solução de Deus para essa crise. Há uma saída de Deus para essa situação. Ela vai passar. Você vai sobreviver, sim. E a vitória será grande. E a sua situação chocante vai se transformar em um testemunho impactante. Aleluia! A sua situação chocante vai se transformar num testemunho impactante. Diga, testemunho impactante. Então diga, glórias a Deus. Diga, eu recebo esta palavra. Eu acalmo o meu coração. Eu ouço a palavra. Porque eu creio numa solução de Deus para a minha vida. Diz o livro de Atos 13:41. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Obra tal. Obra
Deus está fazendo na sua vida já. Esta noite faz parte da obra tal. Se você está aqui e não sabe muito bem o que você veio fazer aqui, eu já estou lhe informando da parte do Senhor. Está acontecendo uma obra tal. É nos nossos dias, amados. Isso aqui não é só para glórias, não é para daqui 50 anos. É agora que Deus está prometendo isso. Muita gente vai ficar maravilhada. Muita gente vai ficar deslumbrada. Muita gente vai desvanecer. Muita gente não vai acreditar que a sua situação chocante se transformou num testemunho impactante. Diga aleluia. Então, nós vamos entender alguns mistérios da vida e o porquê das crises. Amém? Então, primeiro lugar, temos no telão, para você ir guardando e anotando e fixando estes mistérios da vida, que não são mais porque Deus nos vai revelando. Por quê? Os porquês das crises. As crises fazem parte da existência. Crises fazem parte. Em Isaías 60, 18, tem uma palavra que nós costumamos acreditar, chamar para os dias de hoje, mas, na verdade, é uma palavra escatológica, para a era milenar, que diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Quando será isso, bispa? No céu. No céu. Na vida eterna. Bispa, por quê? Amados, porque o mundo real é feito de aflições. O mundo real é feito de violência. É feito de desemprego. O mundo atual, o mundo real, ele é feito de desamor, falta de amor entre as pessoas, falta de paz. Todas as sociedades, todos os países, todas as nações, todas as tribos passam por momentos críticos na vida. Os problemas não escolhem raça, não escolhem cor, não escolhem cultura, não escolhem família, não escolhem sexo, não escolhem idade. Olha o que acontece nesta terra, o que acontece no mundo, para que a gente entenda onde nós estamos. Você tem que aprender o porquê das crises, tá? Os mistérios da vida. 1 Timóteo 3, 1 a 4 diz: fiel é a palavra, não é esta palavra, tá bem? 1 Timóteo 3, vamos para a nossa Bíblia, vamos lá. Vamos lá. Essa, eu que passei errado. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, vamos corrigir. Achamos? Diz assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então é isso que nós já vemos por toda parte, pessoas com este tipo de comportamento. Amados, isto aqui, Jesus disse, nos últimos tempos virão guerras, rumores de guerras, o amor de muitos se esfriará, nação se levantará contra a nação, pestes, fome, violência. Isto tudo é o sinal de que o fim está próximo. Isto são sinais da vinda de Cristo, do final dos tempos. E nós vivemos neste contexto. Não adianta a gente querer se enganar. Nós vivemos neste mundo. Este é o mundo real, de violência, de desafeto, de agressão, de mentira, de pessoas enfatuadas, de amigos dos prazeres e inimigos de Deus. Mas diz em 1 de Pedro 5,9. Vamos lá. 1 de Pedro, por favor, 5,9. Resisti-lhe firmes na fé,
certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. As pessoas, em especial as pessoas cristãs, estão, amados, no mundo inteiro, passando por momentos ruins. Todas as pessoas no mundo todo têm seus momentos ruins. Mas Jesus nos diz em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, lógico, esse é o mundo real. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo aí fora é cheio de aflições, mas Jesus venceu. E aquele que venceu o mundo é o seu Senhor e Salvador. Ele habita em você e está com você. Amado, então neste mundo, este mundo que jaz no maligno, este mundo cheio de desafeiçoados, mentirosos, violências, crises, problemas por todos os lados, guerras, fomes, doenças, pestes. Neste mundo, para nós, só Jesus, amados. Só com Jesus. Apenas um mundo sem pecado seria um mundo sem problemas. Então não existe esse mundo sem problemas. Não existe esse mundo sem violência, sem crise, sem lutas. Só um mundo sem pecado não teria problemas. E qual é o mundo sem pecado? O céu. Mas nós ainda não estamos no céu, amado. E aqui na terra, nós estamos sujeitos às adversidades da vida. Bispo, e quando tudo isto começou? Lá atrás, com Adão e Eva. Veja Gênesis 3:13. Disse o Senhor Deus à mulher, que isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O que é isso? Quer dizer que por causa daquela queda, por causa daquele erro, as portas se abriram para o pecado na terra. E então, as crises, os problemas, não pararam mais. Começaram ali e vão seguir até que Jesus volte para nos tirar deste lugar. Amém? Olha o que dizem os versículos 14 em diante. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, tudo consequência da queda. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, olha a consequência, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha o que o pecado trouxe. E depois? Logo depois, se você continuar lendo, você vai ver que veio o primeiro homicídio. Caim matou Abel. Então pense comigo. Nós estamos aqui nesta terra, cheia de maldição, por causa do pecado. Agora, se Deus nos colocou aqui, é porque nós temos também a capacidade e o poder para sobreviver aqui e vencer qualquer crise, qualquer problema, porque Jesus Cristo é a nossa provisão, Jesus Cristo é a solução, Jesus Cristo é a nossa vitória, enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Quem está recebendo isso? Por isso que em 1 de Pedro 5,10 diz, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo, sem Cristo não tem chance, mas que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, olha só, depois de ter sofrido por um pouco, faz parte, querido. Faz parte. Essa é a consequência de vivermos aqui, do pecado.
depois de ter sofrido, ainda bem que diz que é por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, às vezes as pessoas, eu tenho que lhe ensinar isso aqui, porque às vezes as pessoas vêm para a igreja e dizem, acabaram os problemas, né, pastora? Agora eu estou na igreja, agora é Cristo vive, é por graça, o justo vive por fé, sou mais que vencedor. Ele não prestou atenção no que ele está falando, né? Sou mais que vencedor. Ora, como é que você sairia vencedor se você não tivesse uma crise, um problema, uma guerra, uma luta para você enfrentar? Então, vir para a igreja não isenta ninguém de problemas. Quando você ouvir aí líderes, venham para a igreja, você vai viver pisando em, como chama aquilo? Nuvens de algodão na terra. Não. Isso é lá no céu. Aqui não. Nós temos que ensinar o povo. Nós temos que ensinar que todas as pessoas na face da terra estão sujeitas a problemas, a dores, a injustiças, as coisas que são consequência do pecado na terra. Então, a pessoa vem para a igreja e diz, acabaram os problemas. Não acabaram os problemas. Então, está aí, vamos pôr no telão novamente. Você tem que saber isso aqui. As crises fazem parte da existência. Amém? Estou lhe ensinando mistérios da vida. Estou lhe ensinando por que as crises acontecem. Segundo lugar, está aqui no telão. Homens santos, justos e de fé também enfrentam batalhas críticas. Então, não julgue os outros. Às vezes a gente vê, mas aquela pessoa fiel na igreja, não falta nos cultos, ministra sobre o altar, está passando por um monte de crise, um monte de problema. O que será? Será que homens santos, justos e de fé também enfrentam batalhas críticas? Porque ninguém está isento. Ninguém está imune a isso. Você sabe que o nosso apóstolo Miguel Ângelo, com todo o ministério, com toda a projeção, enfrenta grandes batalhas. Os bispos enfrentam grandes batalhas. Os pastores enfrentam grandes batalhas. Os diáconos, os presbíteros, os ministros, os profetas, os evangelistas, todos enfrentam grandes batalhas. Ou você acha que os nossos patriarcas, os personagens bíblicos, tiveram uma vida de mar de rosas? Não. Por isso é que diz o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 4,12. Amados, é para a igreja. Não estranheis o fogo ardente que surge. Ele surge. Às vezes nós não sabemos de onde ele vem, por que aquilo acontece, mas ele surge no meio de vós. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, se eu não lhe alerto dessas questões, você acaba por estranhar o fogo ardente, aquele fogo que surge na sua vida, que na verdade é uma provação na sua vida. E você pode achar, se você não conhece essas verdades, que fugir da igreja ou parar de fazer a obra de Deus é uma solução, é uma saída. Não é. Fogo ardente surge para todo mundo. Inesperadamente, muitas vezes, inexplicavelmente, outras tantas vezes. Então, eu estou aqui tranquilizando o seu coração para que você creia. Se os patriarcas venceram, você também vencerá. Nós poderíamos falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Davi, de Salomão, de Jeremias, de Joel, de Ló, de Jó, de Daniel, de Joel, de Josué, de Josafá. Amados, poderíamos falar do povo de Israel, poderíamos falar de Elias, poderíamos falar dos discípulos, do apóstolo Paulo, de Jesus. Todos enfrentaram crises, todos enfrentaram lutas, todos enfrentaram grandes batalhas. A Bíblia Sagrada é cheia de histórias nas quais o meio da caminhada é muito atribulado, mas o final é sempre vitorioso.
É isso que tem que estar impregnado aí nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Porque o seu final será sempre vitorioso. Porque Deus, este Deus que nós acabamos de ler de toda graça, o Todo-Poderoso, o soberano e fiel, o justo e perfeito, aquele que não falha, Ele mesmo lhe dá a vitória. Então, homens santos, fiéis, justos, de fé, passaram por crises. Crises tão violentas que se tornaram estes homens perfeitos heróis. Se tornaram verdadeiros heróis. Essas pessoas santas, justas, de fé, venceram pela fé e se tornaram heróis da fé. Veja em Hebreus um pouquinho, né? 11:30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pessoas tiveram que passar por isso, fazer isto. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Ia ser destruída. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé... Agora veja, se eles conseguiram isso que nós vamos ler aqui, é porque eles passaram por problemas terríveis, crises violentas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, quer dizer que eles tiveram reinos contra eles. Praticaram a justiça, então foram cheios de injustiça na sua vida, viram muita injustiça, estavam no meio da injustiça. Obtiveram promessas, glória a Deus. Fecharam a boca de leões, quer dizer que estavam no meio dos leões. Extinguiram a violência do fogo, foram jogados no meio do fogo. Escaparam ao fio da espada, uau, estavam ali, com a espada no pescoço. Da fraqueza tiraram força, se sentiram fracos no meio das crises. Fizeram-se poderosos em guerra, se viram em meio à guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros, quer dizer que tinha gente lutando contra eles, exércitos. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, quer dizer que mulheres viram pessoas que amavam morrerem. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, gozação, pouco caso, e açoites, apanharam. Homens santos, justos, de fé, apanharam. Sim, até de algemas e prisões, foram presos. Então, o meio da vida e da história destas pessoas foi atribulado, mas o final sempre foi vitorioso. Coloque de novo para mim, para você guardar então, segundo lugar. Homens santos, justos e de fé também enfrentam batalhas críticas. Amém? Terceiro lugar, por quê? Por que das crises? Por quê? Nós estamos entendendo os porquês das crises. O sofrimento também tem seu lado vantajoso. Ih, bispa, que isso? Brincadeira agora? Eu estou aqui sofrendo, vem falar que tem vantagem nisso? Como tem lado vantajoso no sofrimento? É possível. Nós temos que nos agarrar a Romanos 8:28. Sabemos, eu já aprendi, eu sei, que todas as coisas, quer dizer que o sofrimento está aqui dentro ou não está? Está. Todas as coisas, inclusive o sofrimento, coisas boas, coisas más, coisas terríveis, coisas cruéis, coisas ruins, as coisas vitoriosas, as coisas de problemas, as crises, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, crises têm propósitos na sua vida. Ih, essa parte pula. Não, você tem que entender. Crises têm propósitos na sua vida. Sofrimentos têm propósitos na sua vida. E seja o que for, tudo coopera para o seu bem. Olha o que diz Tiaguinho 1, 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por... Quantas? Ai, eu pensei que uma estava bom. Não. Várias. Até que você seja promovido para a glória. Porque tem gente que diz, bispo, eu queria viver aqui sem problemas. Então ore para Deus lhe levar. Porque viver aqui sem problemas não dá. Não é possível. Quer ser promovido? Vamos orar hoje. Senhor, promove irmão para a glória. Ah, ninguém quer.
É lucro e para a glória, mas você tem que cumprir um propósito de Deus aqui. E enquanto você estiver aqui cumprindo um propósito de Deus, você tem que saber destas coisas. Meus irmãos, tende por motivo de muita alegria. Toda alegria passar por várias provações. Até o último dia tem provação. Tá, igreja? Tá, igreja? Agora, vamos rir. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé tem um propósito. Uma vez confirmada, produz perseverança. Então, as dificuldades, as provações, têm que produzir algo positivo. Não olhe a crise somente como algo terrível. Naquele momento que você está na linha de tiro, é terrível, mas vai produzir algo positivo. Amém? Tá passando, quem está passando por uma crise brava? Levanta a mão. Agora é terrível, mas vai produzir algo positivo na sua vida. Amém? Esse problema que você está passando tem que trazer alguma vantagem à sua vida. Porque Deus não mente, Ele diz que assim as coisas são. Você quer ver uma coisa interessante? Quantas pessoas aprenderam acerca do valor da sua família, por exemplo, num momento de crise? Quantas pessoas aprenderam acerca do valor do seu dinheiro? Aprenderam a economizar, a planejar depois de uma crise financeira? Quantas pessoas reconheceram o valor dos amigos, ou os verdadeiros amigos, na hora de um momento de dor? É por isso que Salomão diz em Provérbios 17:17, em todo tempo amo o amigo, e na angústia, aquele amigo vira irmão. Quando nós nos achamos em dificuldades, amados, é que nós descobrimos quem são os nossos amigos de verdade. E quão útil um irmão em Cristo pode ser na nossa vida. Você quer ver mais? Quantas pessoas viram a importância da igreja na hora da crise, na hora do desespero de vida? Perceberam a importância do ministério. Quantas pessoas descobriram o potencial da fé, a força da fé na hora da crise? Quantas pessoas viram nitidamente a fidelidade do Senhor Jesus Cristo bem no meio da crise? Não é, Euridice? Quantas pessoas viram o poder da oração na hora do desespero, nos momentos de luta? Aí perceberam que a oração funciona. Quantas pessoas descobriram a importância da confiança em Deus na hora da luta? Então, amados, algumas coisas nós estamos abrindo a mente hoje para entender. É na crise que nós vemos a nossa incrível capacidade de sermos também criativos, de dar a volta por cima. É ou não é verdade? Depois que nós passamos por lutas e por crises, nós nos tornamos pessoas muito mais maduras, muito mais experimentadas, muito mais centradas. Nós não nos queixamos, nós não nos lamentamos, nós não murmuramos mais das dificuldades que nós passamos, porque nós sabemos que nós estamos nos tornando pessoas muito mais maduras e mais fortes, e que isto é um tratamento de Deus, tem um propósito de Deus. O fim é bom, amado, o fim é bom. E quantas pessoas, pense comigo, nós podemos ajudar pessoas que estão passando pelos problemas que nós já passamos e já aprendemos a superar. Deus já nos mostrou como é que Ele soluciona. Nós servimos de consolo, nós servimos de apoio, nós servimos de conforto, nós servimos de encorajamento, nós servimos de orientação para as pessoas que estão passando por aquilo que nós já superamos, que nós já vivenciamos. É ou não é verdade? Quantas oportunidades você descobre no meio de uma crise, procurando sair da crise, procurando em Deus, aparecem oportunidades que você, sem a crise, não descobriria. Quantas pessoas você passa a conhecer melhor quando você está no meio de uma crise? Até porque você conhece quem é de verdade seu amigo e quem não é. Como você conhece as pessoas que Deus realmente põe no seu caminho. Então, tem muita serventia. Vamos colocar as 3 telas.
Primeiro, as crises fazem parte da existência. Entendemos? Amém. Segundo, homens santos, justos e de fé também enfrentam batalhas críticas. Terceiro, o sofrimento também tem seu lado vantajoso. Então, lhe mostrei aqui os porquês das crises e agora eu quero, nesse final de mensagem, lhe mostrar o que fazer no meio da crise. Você já entendeu os porquês. Agora, o que eu vou fazer? Primeiro lugar, está no telão. Acredite, nenhuma crise é para sempre. Ela tem que passar. Acredite, amado, é para acreditar. É para você crer. Tem que passar. Em 2 Coríntios 4, 16 e 17 diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, diga comigo agora esta palavra, leve e, diga é momentânea. O que é uma coisa momentânea? Tem que passar. Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Glória a Deus. Vai trazer glória para a sua vida. Como uma crise vai trazer glória? Vai trazer glória. Vai passar, vai passar, vai passar. O Senhor me disse, diga para a igreja que seja a crise que for, vai passar, vai passar, vai passar. Agora, acredite que vai passar. Diga, eu creio que vai passar. Segundo lugar, o que fazer no meio da crise? Lamentar não resolve. Fé sim. Amém? Olha o seu irmão aí do lado, diga, nem pense em lamentar. Pense em crer. Então pare de lamentar. Pare de lamentar para os amigos. Pare de lamentar para os familiares. Pare de lamentar para os colegas. Pare de lamentar para os irmãos da igreja. Isso não vai ajudar em nada. O que vai ajudar? Fé. A fé é que vai lhe ajudar. É por fé. Fé é certeza. Fé é convicção. Então acredite que vai passar. Amém? Vai passar. Você crê que vai passar a sua crise? Você crê que vai passar a sua crise? Então você não vai mais se lamentar. Não vai murmurar. Você vai crer. E não tente encontrar culpados. Creia na solução. Amém? Terceiro lugar. Vamos no telão. Na crise, reveja projetos. Está no meio de uma crise? Pare um pouquinho. Deus tem falado de calma. Aquieta. Né? Para um pouquinho. Recupere o fôlego. Reavalie os seus conceitos. Reavalie os seus valores. E reavalie as suas atitudes. Quem está entendendo, diga amém. Quarto lugar, no meio da crise, mantenha o canal de comunicação aberto. Que isso, bispa? Não se feche. Querido, tem gente que quando encontra dificuldade se tranca, não conta para ninguém, quer se esconder, vai para um buraco e ninguém fica sabendo o que está acontecendo. E a própria pessoa também não soluciona coisa nenhuma. Então, o canal de comunicação de quem está em crise tem que permanecer aberto. Você não pode se fechar. E você tem que saber que você não está sozinho nas dificuldades da vida. Amado, há sempre alguém disposto a ouvir. Há sempre alguém disposto a lhe dar a mão. Há sempre alguém disposto a ajudar. Isto é de Deus. Agora, se você se fecha, você não descobre as maravilhas de Deus, as pessoas maravilhosas que Deus vai pôr na hora da dificuldade ali do seu lado. Então não se feche. Não suba do mapa. Desaparece da igreja. Foge da igreja. Não, desapareça da igreja. Amado, quando nós conhecemos estes princípios, estes segredos, aí é que a gente tem que estar na igreja, crendo, confessando, contando com o consolo, as orações dos irmãos, a ajuda que Deus vai trazer, a iluminação, o insight. É na igreja que alguma coisa vai acontecer. Se você foge da igreja, você se isola e você não vê a solução. Oh, Deus. Quer ver só como é que Deus faz? Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita.
por acaso, você acha que Deus, ai, como é que ele me pega pela mão? Eu fico assim imaginando que Deus está me pegando pela mão. Não é assim, não. Deus coloca os dele. Deus coloca pessoas, anjos, palavras que lhe pegam pela mão, amados. Para quê? E eu te digo, não temas que eu te ajudo. Então presta atenção, o Senhor está disposto a lhe ajudar. Você está disposto a receber a ajuda do Senhor? Ele vai colocar as pessoas certas ao seu lado, mas esteja aberto. Olha, e não há humilhação em receber ajuda. Às vezes a pessoa chega aqui, não tem o que comer, e chega para nós, olha, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir, meus filhos não têm provisão, não tem nada, e a assistência social da igreja imediatamente faz uma cesta básica, repleta de coisas, e já vê sapato, e já vê roupa, e já vê isso, e já vê remédio, e já vê, né, aquela coisa para suprir aquela necessidade, e às vezes a pessoa diz lá para a tia Lu, ou diz para alguém da nossa área de assistência social, olha, só que é o seguinte, eu vou esperar todo mundo ir embora, porque eu não vou sair daqui carregando cesta. Ou eu venho num outro dia, que não tem atividade na igreja, para eu levar. Amado, amado, amado. A palavra de Deus é clara. É Deus que está lhe ajudando. Não são pessoas que vão ser engrandecidas. Deus está lhe provendo. Deus lhe colocou num lugar onde a sua súplica já foi imediatamente atendida. Não há humilhação em receber ajuda. Aceite ajuda. Eu já aceitei muita ajuda na minha vida. Talvez hoje eu esteja no altar porque eu aceitei a ajuda de muitas pessoas. Eu também precisei, eu também tive crises de várias naturezas. E quando você se abre, Deus coloca as pessoas certas para suprir aquela necessidade. Você não está isento. Pior coisa que existe é alguém que tem necessidade e não quer admitir isso publicamente. Não é que nós vamos pôr no jornal, agora se é a porta que Deus está abrindo para suprir aquela necessidade, aceite com ações de graças. Eclesiastes 4:10 diz, porque se caírem, um levanta o companheiro, se abra para você ter amizades dentro da igreja, saudáveis. Tem gente que é doido para ter amigos no mundo, na hora da crise o mundo não lhe dá nada, o mundo não lhe ajuda, o mundo não lhe supre, e aí você vem correndo aqui e a igreja lhe supre. Então aprenda a criar vínculos na igreja, a criar raízes na obra de Deus, a ter pessoas, companheiros de oração, companheiros de fé, amigos e irmãos, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, e quem está no mundo está só. Quem tem colegas de trabalho está só. Quem tem namorado e noivo do mundo está só. Não se iluda. Ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Qual é a palavra aqui? Nada de solidão, nada de isolamento. Não dificulte qualquer tipo de ajuda. Peça ajuda, se abra, se comunique, fale das suas impossibilidades, das suas fragilidades. Deus vai colocar pessoas para lhe ajudar, porque Ele diz, eu te ajudo. Como é que Ele vai fazer isso se você se fechar? Quinto lugar, o que fazer no meio da crise? Otimismo ajuda, pessimismo afunda. Se você sente que está entrando por aquele túnel escuro, que vai se abatendo, reaja. Você tem que reagir. Como é que a Bíblia ensina a reagir? Confessando o que diz a Bíblia. Por exemplo, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu falei, quem tem uma crise brava? Uns levantaram a mão. Agora eu quero você que levantou a mão, levantando a mão em uma reação de fé. Está ficando desanimado, está se abatendo por causa da crise, que está perdurando. Mas diga com fé, diga com fé. Eu tudo posso. Nossa, que horrível. Amado, com garra. Igual o bispo disse, fecha a mão aí, diga, eu tudo posso. Naquele que me fortalece. Olhe o seu irmão aí, diga, você tudo pode, naquele que te fortalece. Tem que reagir, igreja.
Eu vejo gente, eu sei, eu sou pastora da igreja. Eu sei gente que está passando por crise. Fica o culto inteiro assim. Eu não sei se é oração ou dormição. Eu não sei. O que eu sei, amado, é que falta reação. Falta atitude. Falta mostrar aqui nós viemos para a casa de Deus. Eu vim aqui para ouvir Deus e para receber. E se Deus disse que vai passar, eu recebo que vai passar. E se Deus disse que é para reagir, eu reajo. Reage. Quem está em crise, fique de pé no seu lugar. Quem está em crise, fique de pé no seu lugar. Levanta a mão aí e diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Amado, eu quero que você grite sem microfone. Eu tenho, você não tem. Grita: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não ouvi sua voz, eu quero ouvir a sua voz. Vamos lá. De novo, de novo, de novo. Amém. Amém. Pode sentar. É isso que você tem que fazer na sua casa. Quando começa a bater aquele desânimo, reaja. Sexto lugar. Ore. Fé é ver o invisível e crer no incrível. O que é isso? Que normalmente não se crê. Você crê. Você crê. Por que eu creio? Porque existe alguém maior que você e que lhe ama. E ele sempre lhe ouve. Pode orar que ele sempre ouve você. Então, é no meio da crise, mais do que nunca, que você tem que falar com ele. No meio da crise, não se esqueça de Jesus. Porque ele sempre responde à oração que é feita com fé. Mateus 21, 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Próximo. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, em oração, crendo. Tem gente que diz: eu creio, bispa, então ore. Eu creio, bispa, então ore. Tudo quanto pedirdes em oração, não é em pensamento, tem que falar com Deus. Crendo, recebereis. Então, tem que orar. Amém? Encerramos. Sétimo ponto. Você que está no meio da crise, não desista nunca. Na crise, há sempre uma saída. Vou encerrar com uma fábula. Não sei se alguém conhece. Diz que existia um cachorrinho. E esse cachorrinho saiu para passear numa floresta. E a floresta foi ficando cada vez mais densa. E ele foi entrando. De repente ele estava numa mata fechada, numa selva. E ele não percebeu que foi escurecendo, foi ficando noite. E de repente aquele cachorrinho perdeu o caminho de volta. Ele não sabia voltar. Estava perdido, no escuro, numa selva, cheia de perigos. E ele começou a ficar com muito medo, E ele começou a escutar passos, pisadas de algo grande que vinha atrás dele. Ele olhou e viu um tigre enorme. E ele pensou: ai, agora? E agora? O que é que eu faço? Ele começou a correr. E de repente, no meio daquela crise, ele viu alguns ossos, assim, perto de uma moita. Ele foi, pegou aqueles ossos e começou a roer desesperadamente. E de repente, o tigre parou em frente dele. E o tigre olhou para ele e ele disse: oi, tigre. Olha, esses ossos estão uma delícia. Esse é do tigre que eu acabei de devorar. E o tigre saiu correndo. Só que o tigre saiu correndo e lá na frente ele encontrou um macaquinho. E o macaquinho: ô tigre, eu vi quando o cão te contou aquela história. É tudo mentira. É tudo mentira. Não era nada de osso de tigre aquilo lá.
Ele está te enganando. Aí o tigre se enfureceu, ficou com raiva, com ódio do cachorrinho. E disse, Vamos lá. Aí o macaquinho pousou no lombo do tigre e falou, agora que eu quero ver. Aquele cãozinho trucidado. E aí o tigre foi andando com o macaquinho nas costas, chegou naquele lugar onde é que estava o cachorrinho viu de longe o tigre se aproximando e com o macaco nas costas. E daí ele pensou, ele virou de costa, fez que estava ali, continuando roendo o osso. E de repente o cachorrinho se virou e falou, sem falar para eles, virou-se assim de lado e alto ele disse, onde é que está aquele macaco? Há meia hora ele disse que ia me trazer outro tigre e ainda não voltou. E virou para trás. O tigre apenas para quem te quer. O que é isso, bispa? No meio da crise, sempre há uma saída. Creia na sua capacidade de recuperação. Creia nos insights, nas ideias que surgem da parte de Deus no meio de uma crise. Sempre há uma saída. Você recebe? Amado, é muito cedo para você desistir. 1 Coríntios 10:13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Há sempre uma saída, há sempre livramento da parte de Deus. Lute contra os pensamentos negativos, destruidores. Essa crise é apenas mais uma lição para você. Não se desespere. Você já sobreviveu, querido, a outras crises. Você é um sobrevivente porque Deus está na sua vida. E maior é o que está na sua vida do que o que está neste mundo. Então, nessa crise, você também já sobreviveu. Você já se libertou disso pela fé. Porque está escrito em João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então, creia, Jesus liberta, Jesus quer você livre, essa crise é mais uma lição de vida, tudo está cooperando para o seu bem, e nós vamos terminar com um ato de fé. A igreja inteira em pé, agora, meu amado, fique de pé com ousadia. Levanta esse peito, estufa esse peito, levanta essa cabeça. Vai, amado. Nós vamos confessar, vamos dar ênfase nisso. Pegue sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia aí. Levante aí a sua Bíblia, que a sua espada é essa, meu amado. Nossas armas não são carnais, são espirituais e poderosas para destruir fortalezas, anulando sofismas e altivezes, amados. Pegue a sua Bíblia, levante aí com fé, essa palavra não falha, e você vai dizer, mas você vai dizer, meu amado, você vai dizer, não importa se você está em crise, se você não está em crise, você vai confessar. Às vezes não é uma crise, mas é um problema que surgiu, é uma má notícia que chegou, não importa. Diga com muita garra, eu vou superar mais esta crise. Eu tenho fé em Deus e no meu potencial. Diga, a vida é muito preciosa. Eu preciso estar saudável para vivê-la e ver a abundância que Deus tem para mim. Diga, vencer é a minha meta. Vitória é a minha história. Para a glória de Deus, assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você já venceu! Já venceu! Já venceu! Olha o rosto! Já venceu! Já venceu! Reação, igreja! Reação, igreja! Os que choraram nos últimos dias sorriam! Jesus já lhe declarou a vitória! A vitória já foi liberada a você! E os animados digam amém! E os vitoriosos digam glórias a Deus. Estamos começando a mostrar a obra tal em nossa vida, hein, igreja?
Amém. Vamos receber o nosso bispo, bênção final. Passei 5 minutos, vem o louvor, dá para cantar, né? O vizinho aguenta mais 5 minutos, a porta está fechada. Nós vamos fazer um barulho santificado. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aprenda a reagir, meu amado. Você tem uma boca santa para falar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por ter nos trazidos aos teus altares, Pai, ao teu santuário, para ouvirmos preciosos conselhos que vieram diretamente do trono da tua graça. E nós recebemos com ações de graças em nosso coração. Saímos desse santuário, ó Deus, com o nosso ânimo, Jesus, melhorado, ó Deus, com a energia que nós recebemos, ó Pai, da tua palavra, ó Deus, dará frutos nas nossas vidas, ó Pai, e nós sabemos que em ti, ó Pai, nós temos sempre uma alternativa, por mais que os nossos olhos não vejam, ó Pai, nós podemos crer que em ti, Jesus, sempre há saída, ó Pai, porque tu és o Deus que está sobre tudo e sobre todos. Por isso nós nos agarramos da tua palavra, nos agarramos, ó Deus, nos conselhos preciosos da Bíblia Sagrada, ó Pai, para ver as mais de 7.000 promessas manifestadas em todas as áreas das nossas vidas. Por isso nós mais uma vez te agradecemos, ó Pai, pela honra e pelo privilégio de podermos ter escutado, Jesus, a tua palavra nesta noite. E recebemos, ó Pai, sabendo que sairemos desse lugar melhorados, com as nossas vidas mais edificadas, nos firmes fundamentos da graça de Deus. Declaramos que assim será para a glória de Deus. E aqueles que sabem que no Senhor existem alternativas, digam amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu concordo, eu ligo na terra os feitos tremendos de Deus em toda a vida daquele que crê, na vida de todo o que crê, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Fale mesmo, amada. Aprenda na congregação dos santos, dos justos, é que você declara, declara, declara. Esse é o nosso chamado. Amém. Das batalhas vou te adorar, sempre em triunfo me fazes reinar.
Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar, a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos nós. Aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Boa noite a todos, vão em paz, até sábado. E diga a quem está ao seu lado, não desista. O Senhor sempre tem uma solução, mesmo na crise. Aleluia.